Fala aí pessoal, meu nome é Lucas Miqueleto, esse é o Policast Automobilismo. Então vocês já sabem, né? Pilotos, liguem seus motores. É isso aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia legal sobre o GP da Hungria no Hungaroring. É com você, Caião. Faz a introdução aí, por favor. Isso aí, galera. Eu sou o Caio Pantaleão. Tivemos essa semana a terceira etapa do Campeonato Mundial. Uma corrida que foi muito agitada, até surpreendeu referente ao que a gente tinha nos anos anteriores. Então, corrida com emoção, com muitas coisas acontecendo do começo até o final. Acho que foi muito divertido de assistir, hein? O que que você achou? O que que você teve de sensação aí durante essa corrida, cara? Cara, eu tava. No começo eu tava meio desacreditado porque eu achei que ia ser bem chatinho, os caras falando recorde, o Hamilton ganhando muita coisa, ganhou muitos anos seguidos, mas eu sinceramente me surpreendi. No final foi emocionante e teve de tudo um pouco, inclusive nos treinos, qualificação a gente viu de tudo um pouco e surpreendentemente. Teve todos os climas possíveis lá, né? Você quer dar uma introdução da própria corrida, como a gente fez no vídeo passado, ou a gente já pode ir pro treino? Faz uma introdução. Não, acho que a gente pode ir pro treino, a gente fala um pouquinho do treino, Ah. depois cai direto e aí fala um pouco do resultado da corrida. O treino livre, só que nesse fim de semana a gente não teve surpresa. Teve um treino É, que foi chuva, alguns tempos não marcaram, alguns pilotos não marcaram tempo, né? uhum. Ok, mas em relação aos treinos livres mesmo, em posicionamento de equipe, a partir de agora a gente já tem uma ideia onde as equipes estão. E muitas equipes não conseguiram levar nenhum tipo de evolução agora. Agora é muito próximo, a gente está falando de corridas que finais de semana seguidos com corrida. Uhum. Então, eu pelo menos não vi nada de destaque que mudasse a ordem de forças ou que surpreendesse algum piloto durante os treinos livres. Não sei se você teve alguma outra percepção, se tiver e quiser compartilhar com a gente, acho que é ótimo também. Não, eu acredito sinceramente que os treinos livres não tiveram nenhuma surpresa, foi meio água com açúcar, não teve, Exatamente. não é, foi meio que repetição mais do mesmo. O que a gente pode, eu acho que dá pra gente passar direto pra qualificação, se você quiser fazer alguma ponderação, mas de surpreendente mesmo que a gente pode falar é que no treino livre 2 a gente teve o Vettel em primeiro lugar, né? E Isso é verdade, isso é surpreendente mesmo. isso é absolutamente. O Vettel, eu fico. Eu não consigo me conter porque é uma. A Ferrari tá surpreendente. No primeiro treino não foi. No primeiro treino não foi muito diferente, mas o que a gente teve também foi o Daniel Ricciardo em quinto e Sebastian Vettel e Leclerc sexto e sétimo, respectivamente. Aí o Verstappen ficou em oitavo, né? E ali na frente a gente tá tendo Lewis e Bottas, Pérez e Stroll, que foi basicamente o resumo de todo o final de semana, né? Aí, Pode falar. desculpa, só complementando, nesse treino livre 2 onde o Vettel ficou em primeiro, Uhum, lembrando, foi com chuva, então os tempos foram completamente diferentes uhum, e muitos carros não marcaram tempo. Então as duas Renaults sequer marcaram tempo, o Lewis Hamilton não marcou tempo, o Albon não marcou tempo, pilotos deram duas, três, quatro, cinco voltas. Então o uhum, Vettel foi o piloto que mais andou no treino. Não, desculpa, perdão, foi o Kimi Raikkonen, que deu 16 voltas. O uhum. Vettel deu 12 voltas. Foi um dos dois que mais andaram no treino. Então foi um treino muito atípico, não representou nada exatamente o fato da Ferrari ter sido mais rápida. Muito bem colocado pelo Caião no seguinte. Primeiro, o Caião agora é o Kung Fu Panda, tá? É o nome dele nas redes de jogos. Ele vai virar o Kung Fu Panda aqui também. É, eu acho que assim, para ponderar do primeiro treino não tem nada, só para localizar vocês. Treino livre um, nada de surpreendente. A gente também não sabe os treinos, muito bem colocado pelo Caio na semana passada. A gente não sabe qual treino que eles estão fazendo, porque tem diversos treinos. Tem treino para ver ritmo de corrida, treino para ver desgaste de pneu, desgaste de combustível, para você ver os componentes. Então a gente não sabe o que eles estão fazendo. Às vezes o melhor tempo não significa que é o carro que está na frente, entendeu? E aí no treino livre 1 não teve muita surpresa, no treino livre 2, como muito bem mencionou o Caio, teve o Vettel na frente, mas choveu e muita gente nem conseguiu treinar. E diferença de tempo do treino livre 1, pista seca,
pista seca naquelas, né? Porque É, chovia um bem, pouquinho, secava, chovia um pouquinho, secava. Mas o Hamilton fez 1:16, vamos colocar só o tempo mais rápido. O Hamilton fez 1:16 e o Vettel, que ficou em primeiro lugar do treino livre 2, fez 1:40. É muito tempo de diferença, muita diferença entre um e outro. E eles não conseguiram também dar muitas voltas. Você vê, o piloto que mais deu volta deu 16 voltas, enquanto no treino livre 1 a gente está falando de 37 voltas. Foi um treino zoado. E muitos pilotos, como disse muito bem o Caio, não completaram. Quer mencionar alguma coisa do treino livre 1 e 2? Eu acho que a gente pode passar para o treino livre 3. não, acho que a gente já conseguiu trazer um bom panorama, bem lembrado até para você, acho que citar essa diferença de tempos. Uhum, Então, na chuva, a gente está falando de quase 50% do tempo a mais por volta, realmente não quer dizer nada. O treino livre 3 já foi um treino comum. É, os pilotos aqui andando na casa aqui 18, 19, 20 voltas. uhum, Mas em termos de força, teve o Leclerc em quarto, até pela característica da pista, né? Uma pista que exige menos de motor e isso é a grande deficiência da Ferrari hoje. Então uhum. esperava-se que a Ferrari fosse melhor nessa pista do que foi no circuito, nos dois circuitos passados, que eram o mesmo, né? Que era a Red Bull Ring. Então, a Ferrari andou um pouco melhor, mas mesmo assim não andou no ritmo da Force India, da Racing Point, da Mercedes Rosa, da, sei lá, da futura Aston Martin, né? A equipe que tem mais nome, sendo a mesma equipe, é um negócio bizarro isso. E que não tem piloto É, pro ano que vem, né? Tem e nome que e não não tem tem ninguém. piloto. É. Mas no resto, em termos de resultado de classificação, foi realmente nada surpreendente. Assim, tudo muito parecido com o que a gente viu nos últimos treinos. Muito bem mencionado pelo Kung Fu Panda, é o seguinte. Nossa, eu apaguei a luz aqui pra mim, desculpa, gente. Deixa eu regular de novo, pronto. Muito bem analisado pelo meu colega. A pista da Áustria, né, e depois da Estíria, mas é a mesma pista que a Red Bull Ring, né? Ela é muito rápida. Ela é muito rápida. É uma das pistas mais rápidas que a gente tem no calendário. E lá conta motor. Porque as retas muito longas, dá tempo do cara, mesmo que ele erre, se o carro é mais potente, se tivesse uma Ferrari do ano passado, isso daqui ele recupera qualquer errinho de entrada e saída de curva, deslize. E agora na Hungria não é uma pista de velocidade, mesmo na própria reta que ele tem lá, não dá para se pegar muita velocidade. E é exatamente isso. Nessa pista não conta muito motor, é o que os próprios narradores estavam falando. O que conta aqui é mais braço. Mas é lógico, o carro que é mais bem preparado, com um piloto adequado, ele vai se sobressair. E aí no treino livre 3 minhas considerações são exatamente de que não teve nenhuma surpresa, foi um treino mais normal e os caras estavam muito com a pulga atrás da orelha. Vai chover, não vai chover, tava um tempo meio assim. Normalmente na Hungria é muito calor e nesse ano não tava, né? Eu não tenho mais absolutamente. Eu tenho uma coisa para considerar. Mais uma vez, infelizmente, eu tenho que considerar a diferença monstruosa em principalmente no treino 3 entre o Max Verstappen e o Albon. O Albon ficando 6 posições atrás, é o mesmo carro. Infelizmente, a gente fecha no treino livre 1, Max oitavo, Albon 13º, treino livre 2, Max sétimo e Albon sequer foi para a pista. E no treino livre 3, sexto Max Verstappen e 12º o Albon. Não tenho mais absolutamente nenhuma consideração quanto aos treinos. E você, Caio? Eu quero. Aí não é com relação ao treino, mas é com relação ao fim de semana todo, tá? Sim. Esse ponto da diferença do álbum para a diferença do Verstappen, a gente já tinha comentado nos outros treinos, nos outros treinos, não, perdão, nos outros finais de semana, nos outros vídeos. Nesse fim de semana, e aí de novo, com relação ao treino, com relação à qualificação e com relação à corrida. Em todo momento ele foi mais lento. Agora, nesse fim de semana, ele deu dois pitacos ali na equipe, porque a gente sabe que aqueles áudios, durante as conversas que ele tem com a equipe, isso vaza muitas vezes para transmissão. Vaza não, né? Hoje é aberto os áudios, mas eles usam aqueles áudios na transmissão. Uhum. Então ele citou em dois momentos uma crítica direta à equipe. Não sei se intencional, sabendo que isso pode ir para a TV ou não, mas citou. Uma foi
Durante a classificação, ele perguntou: por que vocês colocaram o meu carro no tráfego? Eles não soltaram ele para ir para a pista com pista livre, soltaram no meio de outros carros. Ele não conseguiu fazer uma boa volta. Uhum. Lógico. E ele também falou: o carro também não estava aquela coisa, mas isso atrapalha. Perdão, E o isso você segundo, diz no treino livre ou na qualificação? na qualificação. Uhum. Então, na última volta, quando ele foi para fazer a última volta rápida, o time não soltou ele num bom momento na pista com pista livre, soltou ele no meio do tráfego. E ele Uhum. reclamou. Uhum. Depois, durante a corrida, ele estava tentando fazer uma ultrapassagem, se eu não me engano, no Leclerc. Ele vinha muito mais rápido que o Leclerc, mas aí tem uma dificuldade de ultrapassagem da própria pista, que a gente falou, a gente não tem retas enormes onde você pega o vácuo Uhum. muito tempo e tudo mais. Uhum. Então nem sempre é fácil de passar. Ele estava mais rápido, estava perdendo tempo atrás do Leclerc e perguntava para a equipe: por que vocês me dão mais potência? Para poder passar ele logo e seguir com o meu ritmo de corrida. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa diferença muito grande e isso é ruim, a gente sabe da qualidade do Verstappen, isso é indiscutível. A qualidade dos pilotos conta muito, mas a Uhum. gente não sabe até onde a Red Bull realmente vai favorecer mais o Verstappen. Eles desde sempre assumiram, desde que o Ricardo estava lá, o Ricardo é um puta de um piloto excelente, Uhum. eles já assumiram que o Verstappen seria o primeiro piloto. Tanto que o Ricardo saiu de lá por conta disso, por conta Uhum. desse favorecimento. A gente não Exatamente. sabe internamente se isso também está prejudicando e está também contribuindo para essa diferença grande do álbum. É, a gente não sabe qual é o posicionamento da equipe, né, por trás da Exatamente. cortina. É muito bem colocado pelo Caio, e isso daí foi uma coisa até que a gente pode até voltar para falar com a corrida. A corrida foi incrível, sem dúvida a corrida foi incrível, por isso que a gente até tá passando o treino livre, não importa muito, mas assim, uma das coisas que eu tava até conversando no grupo da Fórmula 1 hoje os pilotos, como o Max Verstappen, eles são treinados para ser pilotos. Então os caras pegam um talento, né? Um cara, ele é visionário, ele vê cara, o piloto talentoso e aí ele vai sendo moldado, 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 moldado. E aí os pilotos, eles são pilotos, eles não são mais mecânicos, eles não participam mais da montagem. E aí você até ouvia o álbum não, perdão, o Max Verstappen falando na corrida, olha, que vocês fazem com o meu carro? Meu carro tá lento. A gente ouve muito esse. Eles não participam mais da montagem do carro, então eles ficam. Onde eu mexo? O que eu faço? Por que meu carro tá devagar? O que tá acontecendo? Que a gente não via antigamente. E aí o álbum, por exemplo, ele fica muito rendido na mão dos caras. Por quê? Porque ele só pilota. O resto das informações é quem tá na telemetria, quem tá vendo o tráfego, quem tá vendo o posicionamento, o desempenho do carro. Ele não sabe, ele não participa disso. E esse tipo de comentário, esse tipo de observação durante a corrida acontece pelos pilotos. Eles falam: o que eu faço? Aperto aqui, diminuo, acelero, paro. É lógico, a diretoria tem que ajudar o piloto, mas os caras aparentemente eles não manjam nada, eles são extremamente especializados em pilotar e acabou. Exatamente. E aí você vê o motor da Ferrari está muito ruim esse ano, isso é nítido. E aí a gente vou até falar esse ponto um pouquinho na classificação. Então ele tem um carro com mais motor do que a Ferrari, vindo de asa aberta e não conseguia passar na reta. E aí você perde 5 voltas ali, um segundo e meio, 2 segundos por volta, isso faz diferença no resultado final. Afeta. E a gente, você até falou, eu preciso mencionar uma coisa, mencionando aos passados, dos pilotos passados, né? E que o Hamilton tem um pouco disso, tá? É, Antigamente, a diretoria fazia parte da equipe, não era a equipe toda. Não era só fazer essa gestão e o piloto só pilotava. Eu lembro muito bem de diversas oportunidades em que mandavam o Schumacher fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e o Schumacher falava: não, não vou fazer, e fazia o que ele queria. Então, esse negócio do álbum falar: por que eu não tô conseguindo? O cara lá na pista pegava, mexia no carro, dava o jeito dele e passava, não ficava esperando. O Hamilton faz isso. O Hamilton, quando É, manda o box, 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 ele fala não, ele passa reto. Ou ele fala, é box agora, os caras se viram pra fazer. Porque o cara tá dentro e fora da pista. E o que a gente vê nos pilotos mais recentes, apesar da extrema vontade de correr, é que eles não manjam do lado de fora da pista. lembrando que os engenheiros não conseguem modificar nada do carro enquanto o piloto está correndo. Uhum, Então, o que acontecia nessa situação é, ele tem os mapas, as configurações de motor ali que ele pode alterar no volante. uhum. Tipo assim, eu quero colocar na configuração 10, por exemplo, que seria a mais forte. E aí o time fala, não, usa a 7, não passa da 7. E aí Uhum. ele fica perguntando, mas por quê? Exatamente. Ele Não fica. é não é que o engenheiro barra, né? É que o engenheiro orienta ele a Perfeito. não passar essa potência. Ou Tem. outras configurações, né? Perdão. Não, desculpa, eu te interrompi. Você terminou?
Sim, sim. Porque é muito interessante, a gente poderia até fazer um vídeo eventualmente falando só dessa situação, mas o piloto ali, só ele tem o controle do carro. Então ele pode mudar todas as funções e hoje em dia tem, como é muito eletrônica, o piloto pode fazer diversas configurações, tem várias pré-definições, ele pode adaptar. E só que para isso eles é muito delegado as informações lá dentro. Então a equipe fica na telemetria falando, olha, o composto tá com esse desempenho, com essa temperatura e tem tanto. E o motor tá assim, o pneu tá assim, o freio tá assim, o carro tá assim. E aí, e tá virando em tanto. Então, todo o momento que ele quer fazer alguma coisa, ele tá falando. Ele vira e fala, ó, tô chegando perto de alguém, eu posso fazer? Ou, alguém tá chegando perto de mim, eu posso fazer? Ou, vamos mais uma volta ou tem que parar agora? E aí toda a equipe sempre fala, ó, aperta o botão tal, faz o botão tal, agora volta mais rápido, agora volta mais devagar, dá um tempo. Então, praticamente, se tornou tão tecnológico que mesmo que o piloto acho que gostasse de se entreter mais com isso, ele não tem muita. Se não tem um cara lá por trás no computador falando, olha, você tem isso, 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 ele fica meio que rendido. É muito menos mecânica e muito mais eletrônica, não é? Sim, é, é isso aí. Bom, vamos lá. Acabei de falar do treino. Você acabou de falar do treino livre? Sim. Na verdade, eu falei, o treino tinha terminado. Eu só, acho que como uma ponte do que aconteceu do treino para a classificação para a corrida, teve essa situação da Red Bull que é um conjunto, tá? Eu não tinha como falar disso em separado, Não, por isso que eu sim. acabei tendo esse ponto. Mas vamos partir para a classificação. Classificação. Eu vou abrir então a classificação. Eu vou falar que a classificação teve alguma coisa de especial? Bom, a gente teve tempos muito bons, mas o que a gente teve de especial, e aí eu vou já adiantar, primeiro, o carro do Max Verstappen morreu nessa pista. Simplesmente o álbum, a gente tava em 13º e o Verstappen ficou em sétimo, travadaço. E ele falava, não tá indo, não tá indo, o que que tá acontecendo? Ele não tá indo, e não ia. A McLaren, infelizmente, ficou lá para trás de novo. Parece que foi um desempenho surreal que eles tiveram na pista da Áustria. E aí não vingou na pista da Hungria, que é uma pista extremamente técnica. E. Aqui, Pode falar. perdão, aqui nesse ponto da classificação, o que bagunçou nesse sentido foi a Ferrari, né? Não, eu ia chegar. É, é, não é que a McLaren foi mal. Putz, a McLaren ficou lá no Q1. É. É que ela vinha fazendo tempos ali de quarto, sexto, um sétimo, um quinto. Sim, E aí a Ferrari dessa vez voltou e falou: "Ô, calma aí." tem razão, tem razão. Não é que a McLaren desapontou, é que surpreendentemente a Ferrari ela virou ali a melhor do pelotão intermediário, de novo. Tipo, né, ela não é ainda topo, eu acho que vai demorar muito tempo para ela ser, mas ela se mostrou muito boa para conseguir tempo de qualificação. E o mais legal é que o Vettel tá na frente do Leclerc. O Vettel tá na frente do Leclerc. E ele tirou 0.3, ele fez uma diferença de 0.3. Aí no Q2 ele ficou um pouquinho para trás. Mas no Q3 ele fez 0.4. 0.4 é bastante coisa. Com o mesmo carro e um cara que tá com a cabeça na lua. Para tirar esse tempo do É, Leclerc. 0,04, porque o Vettel terminou com 14,77 e o Leclerc com 14,81. Então foi uma diferença muito pequena. Perdão, tem razão. Nossa, É, não. Falei uma bobagem, exatamente. Foi próximo, mas o Vettel foi pra cima. Perdão, exatamente. A diferença é de 0,7 e 0,8. É uma fração, é muito pequeno. Então, ainda bem que a gente faz junto. O Caio tá com total razão. Eu olhei. Onde eu olhei errado aqui? Eu olhei totalmente errado, perdão. Independentemente disso, a Racing Point figura lá na frente e o Lewis Hamilton dominando geral a qualificação. Fez muito fácil essa qualificação, nem pareceu que tinha dificuldade, e aí isso veio se confirmar na própria. Na própria. Eu tenho outra coisa para falar, a gente ia passar batida. Tem uma coisa para falar. Ele veio confirmar isso na corrida. Uma coisa surpreendente da qualificação, acho que o cara até se atentou. A Williams foi pro Q2! Os dois foram pro Q2! O que é isso, cara? Eu tava com esperança da Williams.
E por que 3? O que aconteceu, Caio? Cara, não sei nem se a Williams sabe o que aconteceu. É Gente! assim, ó, o que deu pra reparar, e aí a gente traz também dos últimos finais de semana, né? É, a Williams vinha muito atrás da Alfa Romeo, da Haas, da AlphaTauri, né? Que até ano passado ainda tinha era Toro Rosso, né? A Uhum, Williams vinha muito atrás. Esse ano o carro do Williams realmente é um pouco melhor. É um carro bom? Não, mas é um carro de Fórmula 1, não de Fórmula 2. quase. É, e o carro, tanto a Alfa Romeo quanto a Haas, usam motores Ferrari, Uhum, que esse ano teve uma queda muito, muito forte de desempenho. uhum, Então, ao mesmo tempo que tanto a Haas quanto a Alfa Romeo pioraram, a Williams deu uma pequena melhora. E aí ela conseguiu grudar nesses últimos, ter esse grupo de três piores ali, pelo menos para eles disputarem entre si. Acho que isso tem contribuído para esses resultados da Williams. O Russell está realmente andando muito, 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 uhum, tirando água de pedra com aquele carro, mas o Latifi realmente chegar ali junto com ele e fazer uhum. a 15ª posição foi surpreendente. Isso É, foi incrível. e muito bem colocado pelo Caio, a gente tá falando de equipes. As equipes de lá de trás. É muito engraçado porque conforme a Mercedes vai se distanciando na ponta e vai aparecendo uma outra categoria, e na qualificação a gente notou diferenças no. Diferenças de um segundo entre o Lewis e o Stroll, por exemplo, quase um segundo. E pro quinto colocado, um segundo, é assim, é outra categoria. Tipo, tá perdendo a graça. Mas o Sim. pelotão de trás não tá muito bem definido no sentido de tipo, um vai sempre perder, né? Ele tá realmente embolado. E a gente vê, por exemplo, a Alfa Romeo, ela é a segunda equipe da Ferrari. E a Alfa Romeo lá atrás, não passou do Q1 nenhum dos dois. A, o Kvyat, que tem uma Alfa Tauri, o Pierre Gasly conseguiu chegar em décimo e o Kvyat parou no Q1. Não tem também porquê. E as duas Haas ficaram na primeira, né? Assim como Assim como é muito surpreendente a colocação da Williams, por si só do Latifi é surpreendente, porque o Latifi ia começar, ele tá sem experiência na Fórmula 1, é o primeiro ano que ele tá correndo, ele teve 2 corridas e ele já foi com uma Williams pro Q2. É um cara, assim, o Russell, a gente fala sempre do Russell porque esse cara pra mim ele vai brilhar muito, ele tem um potencial enorme e ele vai desenvolver isso daí, eu tenho certeza que já estão olhando muito forte pra ele, mas o Latifi ou Latifi, eu não sei muito bem como pronuncia, eu acredito que esse cara, com a pressão que tá acontecendo, a pandemia e tudo mais, e o cara conseguir tirar esse resultado de uma Williams, do estado que a Williams se encontra hoje, é incrível. O cara não viu É, peso nas costas nenhuma. aqui só um ponto que vale muito destaque para o que aconteceu nesse final de semana. O fim de semana passado, o Russell conseguiu colocar a Williams no Q2 Uhum, com chuva. Então, assim, com chuva ele pode ter tirado realmente uma volta melhor. Chuva, tudo pode acontecer. Agora, nesse caso, não. uhum, Cara, pista seca, condições normais de corrida para todo mundo. Então, acho que isso valoriza muito o feito do que aconteceu. uhum. E aí eu tava dando uma olhada aqui, ponto de destaque. A Alfa Romeo não passou para o Q2 em nenhum dos 3 fins de semana. Ela ficou fora no Q1 nos três. É, no No- último, como a gente teve a chuva, então, por exemplo, teve uma Racing Point que não tem nada a ver, tá fora do Q1 ali, foi, enfim, completamente anormal aquilo. Então é meio difícil, mas a Alfa vem hoje, em termos de classificação, tá perdendo para Williams. Uhum. Vocês veem, o Caio tá trazendo, o Kung Fu Panda tá trazendo aí os 3 finais de semana. Agora a gente tem uma boa base de comparação, pistas totalmente diferentes e muito opostas, e a gente vê o desempenho lamentável da Alfa Romeo. O vídeo tá com um tom bem sério, a gente vai chegar na corrida que foi emocionante. Eu soltei um áudio que os caras falaram, cara, você tá histérico, mas foi. Foi de histeria. Quem não se emocionou com isso não tem coração. Mas aí eu vou falar.
pra trazer um tom um pouco cômico, perdendo um pouco o punchline, porque tô avisando que é uma piada, mas a gente percebe que ali, não sei o Raikkonen, mas o Giovinazzi, talvez ele tenha que cortar o cabelo. Aquele cabelo tá muito grande, talvez a aerodinâmica não esteja tão boa assim. Que grande porcaria que o Lucas disse. Vamos pra corrida? Quer Vamos abrir a lá. corrida? Eu abri a qualificação, é sua corrida. Nossa, ficou com a Eu melhor quero, parte. eu quero porque a corrida começou antes de começar. E aí Então, vocês já vão entender. era isso que eu ia falar. Antes da gente abrir, eu comentei pro Caio. Eu falei, Caio, tem um negócio que eu não entendi e eu tive que ver agora nos melhores tempos, no tira-teima, no highlights, né? Da Sim. corrida. Eu falei, o que aconteceu? Pontua, Caio. Eu só descobri agora o que tinha acontecido, que todo mundo tava falando. Eu falei, mas eu vi a corrida e isso não aconteceu. E nem se tivesse acontecido, não, Ah, não tá, eu poderia. vi. Fala lá. Não, o, quando começa a transmissão da corrida, os carros estão alinhados nas suas posições de largada na pista. Os engenheiros estão ali mexendo um pouquinho no carro, ainda tem aquele cobertor para poder aquecer o pneu, o piloto no carro. Dali eles liberam. A gente tem a primeira volta, que é a volta de apresentação, né, uma volta lenta. Os pilotos dão uma volta no circuito e param para dali sair a largada mesmo. Nessa primeira volta, antes de iniciar a transmissão, que é o piloto sai do box e tem que se posicionar ali no grid, estava Antes da chovendo. qualificação, antes da volta de apresentação, é isso? Antes da volta de apresentação. Então, assim, para eles chegar a primeira vez ali no pit lane, eles têm que dar uma volta. Ah, é porque Que eles nem passa saem na depois da transmissão. largada, né? Exatamente, a saída dos boxes é depois do ponto de largada, eles têm que dar Sim. uma volta. Nessa volta, totalmente despretensiosa, que não tem ninguém nem filmando, porque, cara, nem tá na transmissão, o Verstappen rodou. Ele passou reto numa curva, porque tava chovendo, né? Assim, os pilotos treinaram, fizeram a classificação com pista seca, mas esse começo teve chuva. O Verstappen foi reto numa curva, bateu nos pneus e quebrou o bico, arrancou o bico do carro e quebrou a suspensão. Então, assim, os pilotos, os engenheiros, os mecânicos, né? Eles tiveram, sei lá, 5 minutos praticamente ali para poder arrumar. E não é que ele bateu e quebrou só a lateral do bico, ele quebrou até o encaixe do bico. Os caras fizeram um serviço incrível, incrível, consertando o carro dele na pista, porque o carro não podia voltar para o box para depois ele ir para a pista de novo, senão ele ia ter que largar lá de trás. Então os Ah, caras tem consertaram essa? o carro dele, sim, Se sim, como volta ele pro estava box, na tem que volta sair do de box. se volta pro box sem sair do box. Então, Hum, como ele estava na volta de apresentação, na volta de formação, hum, ele parou na pista no lugar dele, os pilotos foram lá, os mecânicos foram lá, conseguiram trocar o bico, arrumar a suspensão hum. para ele poder largar. E aí, já adiantando um outro assunto, tá? Que para mim foi o ponto mais alto desse começo da corrida. Uhum. Exatamente o que você me perguntou. Os pilotos, quando fizeram a volta de apresentação, as duas Haas foram pro box para trocar o pneu. Então, eles sabiam, tá? Eles fizeram a volta, todos os pilotos foram para essa primeira formação com pneu intermediário, para Hum, essa volta de saída dos boxes para aquela primeira formação de grid. uhum. Quando eles fizeram a volta de apresentação, os pilotos da Haas falaram: opa, a pista tá molhada, mas eu vou arriscar colocar um pneu médio. Então, eles, na volta de apresentação, foram direto pro box, os dois, Uhum. trocaram pneu, largaram lá de trás, 10 segundos quase a partir do último colocado, e a decisão foi realmente incrível. Aí eu vou deixar para você contar um pouquinho disso daí, porque foi realmente Essa sensacional é. a questão de estratégia deles. A Ferrari pode contratar, viu? Ó, Inclusive. ó, é, eu tô deixando o Caio falar porque o Caio, ele, vocês estão vendo, conforme vai passando os vídeos, o Caio vai se sentindo mais à vontade. Eu nasci com a alma de showman, mas o Caio, ele dá uma travada. Você vê como ele tá muito mais participativo. O segundo vídeo foi incrível, mas agora tá legal. O Caio tá participando bastante. E o que eu queria falar é que ele comentou o serviço que os mecânicos fizeram, ninguém dá valor pro serviço. Eu falei no vídeo que eu gravei ontem com o The Gentleman Driver, Alexandre Gossen. Os mecânicos são pessoas incríveis, porque eles fazem um trabalho muito rápido, muito prestativo, e eles estão ali na linha de fogo. Se alguém passar em cima do pé deles, eles morrem. Os caras é muito doideira.
independentemente disso, o serviço que eles fizeram no carro da Red Bull, né, do Max Verstappen, eu nem sabia, depois que eu tive que ver, porque eu não vi antes da corrida começar, porque não tem corrida antes da corrida começar. E os caras estavam comentando, porque o Max, eu falei, quando é que foi esse acidente? Ué, mas se ele bateu, como é que ele voltou? O carro tava tudo estragado. E então, se você quer um serviço de funilaria em pintura, contrate a Red Bull. Você viu que eles fazem em 5 minutos e o carro tá pronto. Vamos lá. Comentando aí. Primeiras voltas da corrida na Hungaroring. Primeiro, eu gostei de ver que os pilotos estão muito mais entrosados. Eu acho que como é a terceira corrida no final de semana seguido, você vê que essa pista ela é muito mais apertada do que a da Áustria. E todos os pilotos se apertaram, mas todo mundo foi. Ninguém parou, ninguém quebrou, ninguém se bateu. Aliás, eu vi agora o Pierre Gasly, mas o Pierre Gasly aconteceu outra coisa com ele, por isso que ele não completou. Mas Foi um eles. problema de motor. Ele tava desde sexta-feira com problema de motor, aí foi um pouquinho diferente mesmo. Eu preciso citar o Burt. O Burt falou na transmissão em tom sério. Eu adoro essas tiradas dos caras. Ele vira e fala assim: na hora que o cara tava lá no box e aí começou a sair fumaça do carro e os caras começaram a guardar, né? Ele virou e falou assim: isso daí vocês sabem, né? Porque o Burt é piloto, né? Era piloto. Aí o Burt vira e fala: você sabe que isso daí provavelmente é problema de junta, né? Aí pergunta, junta o quê? É verdade. Junta tudo e joga fora. É uma grande porcaria. Ficou 3 dias emperrando o carro. E aí que tava naquela chove, não chove, chove, não chove, chove, não chove. E aí na segunda volta, eu até anotei isso daí. Na segunda volta, os pilotos começaram a trocar. Eles não partiram com o wet, né, que é o azul, que é o de chuva mesmo. Eles foram com o intermediário, que é o verdinho. Mas aí eles perceberam que a pista já tava legalzinha. E aí na segunda volta já começaram a parar. Então era uma corrida de 2 paradas, porque ninguém é doido, apesar do Magnussen ter tentado, ninguém é doido de ir até o final com o mesmo pneu, porque eles precisam necessariamente parar uma vez e a segunda vez parar uma vez para trocar e não uma segunda vez. A segunda vez é só se for questão de estratégia. Beleza. E ó, Pode falar. só um ponto. Aí, exatamente esse ponto que você falou do Magnussen agora. A Haas, ela foi sensacional na sacada que ela teve durante a volta de apresentação. Uhum. Colocou as duas Haas ali em terceiro e quarto. Ao mesmo tempo que eles conseguiram depois segurar o Magnussen sem pneu, porque a Haas, ela andou, eu até anotei, o Magnussen ficou até a volta 32 De na quinta posição, 32 de 70 voltas, o cara de andou. 70 voltas, com um pneu médio. Ele não estava com pneu duro, ele estava com pneu médio. Uhum. Lembrando que ele obrigatoriamente precisava trocar, já que ele largou de pneu médio. Ele Uhum. precisava ter aquela segunda troca de pneu. Então, Uhum. assim, e o Grosjean, oitavo lugar. Então, eles ficaram com um bom ritmo de corrida, até o pneu acabar. Só que o pneu acabou e eles continuaram rodando. Eles foram parar, acho que na volta 50, com 40 e pouco. Aí você fala, caraca, os caras tinham tudo realmente para ter uma volta, uma boa posição. Sim, acabou que eles conseguiram pontos, Por não quê, foi um né? desastre, mas é, não deu para entender por que que eles depois ficaram tanto tempo com o pneu já degradado. Realmente Eu, não compreendi, mas eu acredito que apesar de ser todas as chances contra eles, eles tentaram fazer uma corrida de uma parada só, vai que dá certo, mas não é muito difícil, eu realmente não entendi. Eu talvez jogar mais pra frente e os outros pilotos irem parando, eles aproveitarem um safety car, eu não sei, tem muitas probabilidades na pode ser corrida, que eles né? esperaram algo do tipo. Não é? E aí ele ter a oportunidade de parar, porque realmente era uma posição incrível que o Magnussen se encontrava. E aí a gente pode começar a falar dos pilotos mais em destaque. A gente estava falando, perdão, muito triste o que aconteceu com o Latifi, ou com o Latifi, eu vou chamar ele de Latifi. Muito triste. Ele se deu muito bem na qualificação, foi surpreendente, a gente estava realmente torcendo muito. E aí o que acontece com o Latifi? O Latifi pega, para na volta. Você sabe? O Latifi. Ele parou numa volta lá para trocar o pneu logo no comecinho, como todos os outros pilotos estavam fazendo. Na hora que ele foi sair, os mecânicos, né, o autorizador, tem um cara da plaquinha lá, que não é mais plaquinha, que é a lanterninha.
ele pegou e soltou deu autorização pro cara sair, porque ele não consegue ver os carros que estão vindo aqui, ó. Então o que ele faz? O cara tem que autorizar, porque o cara tá olhando pra linha, o pit lane, né? Então, o cara tem um trabalho. Um trabalho. Não é que ele fica ele troca pneu e tem que ver isso, ou é que ele só aperta o botão, porque antes era uma plaquinha, e aí os caras tiraram a plaquinha, porque ficava o cara na frente, aí se o cara dava o sinal errado, ele descia a placa na cabeça do piloto, tem várias imagens disso, pra não acontecer mais. Agora é só na luzinha. O cara só faz isso. O que... Filha da mãe, cara, me tirou do céu. O que acontece é o seguinte: o cara deu a luzinha e o Latifi saiu. E aí saiu pra cima da McLaren. A McLaren fez assim, ó, colou e ele veio pra cima. E aí eles não estão se vendo. E o que acontece? Ele raspou atrás da McLaren e estourou o pneu do Latifi. Eu achei que ele ia ter uma corrida surpreendente. E aí acabou que estourou o pneu, ele até conseguiu voltar, mas ele deu uma volta muito lento e tomou no final da corrida 2 voltas do Hamilton, que deu uma volta em todo mundo, por sinal. Mas daqui a pouco a gente chega no Hamilton, daqui a pouco a gente chega no Hamilton. E isso foi muito triste. Então agora eu acho que é importante a gente passar pra... Bom, teve briga de todo mundo ali, a pista estava muito divertida. Eu fiz algumas anotações aqui do o Leclerc reclamando com a Ferrari da estratégia. Falou, por que vocês colocaram esse pneu? Comenta pra gente, Caio, por favor. Você sabe o que eu tô falando? Sim, isso é uma característica muito dessa pista. E é realmente estranho, tá? Eu não sei até onde é só do tipo de asfalto da pista, até onde vai um pouco da Pirelli. Lembrando que a Pirelli tem 5 graus de dureza ali, ou maciez do pneu, né? Tanto faz a ordem, de composto, e ela tem que escolher 3 por final de semana. Então, neste caso, por incrível que pareça, o pneu macio era mais lento que o pneu médio. Uhum. Então, além dele se desgastar mais. Então, qual que foi a ideia da Ferrari? Vamos colocar o pneu médio no Leclerc. Lembrei de Ele novo. voa ele voa, né, vai abrir tempo de volta, vai muito bem. E depois a gente coloca o pneu macio, duro, para ele poder até o final. Só que não durou 10 voltas, ele estava sendo ultrapassado por vários carros de pneu médio, porque o pneu dele macio e não estava calor, porque normalmente quando está muito calor a borracha realmente se Ah, degrada mais rápido. Por algum motivo, aquele pneu simplesmente não servia naquela pista. Mesmo de pneu médio, você tinha alguns carros que fizeram 2 paradas com médio e uma terceira com pneu duro. uhum. É estranho realmente essa relação de pneu com essa pista. Assim, não sei explicar por quê, tá? Mas a Ferrari, mesmo o estrategista da Ferrari de novo, errou. Só na binotagem. O Caio falou, é verdade. Durante o final de semana ou na qualificação, o Hamilton, eu lembro do áudio do Hamilton reclamando que o pneu médio estava muito lento ou não estava saindo. Eu acredito que foi o Hamilton que reclamou disso daí ou foi o Verstappen, eu não sei. Eles estavam realmente notando que a aderência do pneu não estava compatível com o que eles encontravam em outras pistas e que tinha alguma coisa errada. Talvez eles tenham vacilado. Isso acontece, tá? Por quê? Porque a marca Pirelli não é exclusiva. De ano em ano eles vão fazendo contrato com pessoas que fazem pneus, né? E aí acontece de dar problema. Vai procurar quando eles correram naquele semioval, qual que é o nome? Ai, puta, muitos anos atrás, Indianápolis, no Indianápolis. Indianápolis, o pneu não dava conta e aí terminou a corrida, só lançou porque o pneu não era preparado para aquele tipo de abrasividade, para aquele tipo de aderência, para aquele tipo de calor e eles foram correr lá e o que aconteceu? Os pilotos decidiram não correr, foi isso. Eles falaram, não tá seguro, e aí partiu 6 pilotos, se eu não me engano. Lançou 6 pilotos só. Os pilotos que corriam com Michelin. Na época a gente tinha os dois fabricantes, né? Uhum. Então o Pirelli falou: esse pneu não é seguro. Os pilotos que corriam, as equipes que tinham contato com a Pirelli, simplesmente não largaram. Uhum. Ó, sobre esse ponto da velocidade do pneu, né? No final da corrida, o Hamilton colocou o pneu macio para tentar fazer a melhor volta. Conseguiu, no fim das contas, fazendo 3 voltas ele colocou, mas vamos Ah. lembrar que o Bottas estava com pneu médio atrás do Verstappen. O Bottas fez 1,17,665. Isso ele já estava com um pneu aqui de quase 20 voltas, 18 voltas, por aí. O Uhum. Hamilton, com
esse pneu macio que ele colocou para fazer duas voltas voadoras, Hum, fez um 16,6. Foi um segundo a mais, mas ele gastou o pneu em três voltas. Ele realmente. Não, perdão. Tem o tempo do dia. Não, é isso mesmo. Foi um segundo de diferença. hum, Só que ele teve três voltas para gastar o pneu, que é exatamente o que eles fazem na classificação. uhum. Agora, você em ritmo de corrida, ter o pneu médio só um segundo do pneu que ele usou para comer mesmo, porque o Bottas não forçou o pneu para gastar ele em cinco voltas. Uhum. Foram voltas realmente de corrida. Então é uma diferença que, se você colocasse os dois em situações normais de corrida, isso talvez não aconteceria. O pneu médio realmente em corrida seria mais eficiente do que o pneu macio. Do que o pneu macio, isso. Então, em questão de durabilidade, né? E isso não aconteceu. É engraçado, deve ter tido algum erro no composto. O Caio falou, eles têm várias opções e eles escolhem entre os pneus mais rápidos, que são o macio, o médio e o duro, né? Onde o macio é o mais rápido, se degrada mais rápido, o médio é o equilíbrio dos dois e o mais duro dura mais, mas é o mais lento. Eles escolhem e por algum motivo aparentemente eles fizeram errado, eles optaram de uma maneira errada, escolheram errado e isso daí não tá na mão dos pilotos aparentemente, pelo que o Caio disse, isso daí tá na mão da própria Pirelli, né? Da Pirelli. Mas isso até. E aí vai no comentário aqui do que a Globo trouxe. Durante a transmissão, que no ano passado o Hamilton também ganhou com a mesma estratégia. Ele parou duas vezes de pneu médio e a última de pneu duro. Uhum, Então é um pouco da característica da pista. pode Tá? ser. Assim, lógico, você imagina que a fabricante vai tentar minimizar isso. Então não Uhum. sei realmente se eles chegaram a errar ou não, mas é uma pista meio diferente com isso, né? E é engraçado que ela não é uma pista mais rápida, né? Então é uma Não. pista mais travada e mesmo assim tem mais desgaste. É, estranha essa relação. O fato de frear mais, talvez fazer mais curva, na curva o pneu é o mais usado nas laterais, eu também não faço a menor ideia. É, Mas talvez um ponto importante para salientar é o seguinte, e eu já falei isso, eu vou voltar a falar, o calor envolve muito o consumo do pneu também, e normalmente na Hungria é muito calor, a gente tem muito calor, então muito maior o desgaste. O que a gente teve nesse final de semana é um dia normal no Brasil, que tava 26 a pista, 21 o ambiente, então tava isso. normal, né? A gente não sabe muito bem o que aconteceu ali com o composto. Agora a gente pode passar para as equipes da frente, que eu acho muito interessante. Eu vou falar do que aconteceu principalmente com a Ferrari. A Ferrari, mais uma vez, errando lamentavelmente na estratégia, a gente não sabe o que acontece ali por trás. O grupo tá rachado. A Marina Becker falou que tá estranho, muito estranho, quando os caras vão sair para comentar, para falar alguma coisa, o negócio tá feio. E o Leclerc sendo ultrapassado e reclamando, e o Vettel lá na frente também é estranho, porque que o Vettel tá na frente do Leclerc nessa corrida. E aí, no final da corrida, os dois tomaram, mas aí foi surpreendente quando o Hamilton deu uma volta no Leclerc. E aí depois o Hamilton acabou dando uma volta em praticamente todo mundo. Você quer comentar a figura da Ferrari, a participação da Ferrari? Você deve ter informações diferentes das minhas. Eu quero comentar É que assim, cara, a Mercedes, para mim, o campeão do mundo vai ser o Max Verstappen. A Mercedes não conta. O campeão É, do mundo vai ser o Verstappen? a Mercedes não conta, cara. Sim, tô falando de quem Ah, realmente tá na Fórmula 1. O resto, a Mercedes eu não pontuei, faz ó, nem sentido. você tem Eu nem razão. falo do Hamilton por conta disso. Eu É, falei isso no vídeo ontem, desculpa, cara, eu falei no vídeo ontem que eu fiz com o Alexandre Gossen, eu comentei, tá tão sem graça a Mercedes tão lá na frente que a gente não comemora mais a vitória da Mercedes. Hoje eu comemorei, mas assim, a gente sabe que ele vai ganhar, a gente sabe, 2020 não quer assistir? É Hamilton. Não quer assistir 2021? É Hamilton. A gente vai ter a possibilidade de mudar só em 2022, quando muda o regulamento, novos carros. E ainda assim, Mercedes tem muito mais grana para investir, já tá se preparando. Vai lá. exatamente. Então, você tem para mim o Verstappen vai ser o campeão. E aí eu só não sei quem que vai ficar em segundo ali em termos de equipe, né? Se vai ser a Racing Point, se de repente a Ferrari melhora durante o ano, enfim. Mas olha que esse ponto que você falou da volta que engraçado, né? Realmente foi surpreendente as duas Ferraris tomando uma volta. Para mim o Hamilton só não colocou uma volta é, nas Red Bull e até na própria Mercedes do Sérgio Pérez ele deu uma volta, porque ele não deu uma volta no Stroll também.
que foi a Mercedes de 2019, né, a Racing Point. Então, assim, ele estava num ritmo completamente diferente. Mas olha que o curioso é, a Renault, cara, que é uma equipe que de fábrica, que sempre fala que vai estar forte, enfim, também tomou uma volta e ninguém acha estranho mais. Virou normal. É sério, virou normal. Ninguém fala, nossa, a Renault tomou uma volta da. O, o Hamilton, Cara, o Hamilton tá correndo no final de semana que vem, vocês não entenderam? O cara é. não tem mais graça aí. Desculpa, eu gosto de velocidade, mas são categorias diferentes. Parece que é o que o Caio falou, né? Mencionou que não é um F2. Parece Fórmula 2 e Fórmula 1, que só tem 6 marchas, não tem 8 marchas, e que não vai até 300 e 400 km por hora, 380 km por hora. Parece que é muito mais limitado. É isso! Continua, por favor, fala da Ferrari. Fala mal da Ferrari. Não, Não tá nem de então, vermelho assim, hoje. não, a situação do Ferrari, assim, tá ruim, mas de novo, o Hamilton colocou duas voltas nas duas McLarens, colocou duas voltas nas duas Renaults, colocou duas voltas nas duas Ferraris. É que a Ferrari, nos últimos anos, ela vinha brigando mais forte com a Mercedes. Esse ano, de fato, ela mudou de categoria. Ela Uhum. mudou a briga dela. A briga dela não, ela nem quer competir com a Mercedes mais, nem tem como. Ela realmente vai brigar ali com a Renault, vai brigar com a McLaren, vai brigar com o Racing Point. Para mim, esse campeonato mundial é incrível. Eu tenho quatro, cinco equipes que eu não sei, que a gente não sabe como é que vai chegar no final, que tá super disputado. Isso eu tô ansioso para ver. A Uhum. Mercedes não. A, Né? a Racing Point, a Racing Point, apesar de ter um carro absolutamente incrível, tem pilotos que não sabem domar o carro. O Stroll se demonstrou muito bom, lógico, e o Pérez tem uma experiência incrível, tem, mas você vê, eles ainda estão ali no meio do essa corrida da Ferrari. A Red Bull também está na frente. Se a gente fosse comparar com a Mercedes do ano passado, que é o que a gente chama, né? A Mercedes de 2019 é a Red Bull de 2020. O Hamilton e o Bottas não davam esse vacilo. Eles não ficavam lá atrás. Raramente eles ficavam no bolinho. Eles sempre estavam em destaque. Então era difícil você encontrar uma Mercedes em sétimo lugar. Mas você tinha um ponto aí que vale considerar, né? Eles já estavam acostumados com o carro. Então imagina que você chegou É. lá, janeiro, fevereiro, falou, time, tá aqui, ó, tem um carro inteiro novo para vocês. Vocês nunca viram, hein? Mas é um carro totalmente novo. Então, assim, o time Tecnicamente precisa falando. aprender. Uhum. O time precisa aprender como que o carro se comporta, como que eu tenho que ajustar, qual que é o melhor formato para ele. Lembrando que eles não podem ficar treinando com o carro, eles têm um limite. Seria muito bom para as equipes se eles pudessem colocar os carros nos seus próprios autódromos Uhum. e realmente andar e saber. Só Sim. que eles não podem. Não. Eles só vão descobrir isso com tempo de corrida, né? E aí eu até não acabei não salientando, salientei, mas não salientei como deveria. Stroll em terceiro lugar na qualificação. E a gente fala do Stroll, as estroladas, assim como a gente mete também no Grosjean, pau olha o Stroll. E o Stroll aguentou uma barra em quarto lugar de uma corrida que não foi pra menininho, não. Foi uma corrida de gente grande. O Hamilton não deixou ninguém piscar. O cara foi monstro e fez barba, cabelo e bigode, recorde, 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 tudo. Então, o cara ficar em quarto lugar e não tomar uma volta, mesmo com o melhor carro, porque a Ferrari é um carro bom e a Red Bull é um baita de um carro e ele chegou muito perto de alcançar o álbum. Vamos Acho que isso então. realmente a gente sempre alfineta, É. mas merece elogio quando é devido também. Você tem bem muita razão. E gosto muito do Ricciardo, tá numa situação difícil na Renault, não vou trazer a situação de novo, nem me interessa, mas ó, Ocon em 14º e Ricciardo em oitavo. Na Red Bull que ele já saiu, em que tem o Cyril Abdul, que não gosta de quem e tá considerando o Ricciardo um verdadeiro traidor ali. Não sei, é uma palavra um pouco forte, mas assim, não honrou com a palavra do contrato, já saiu. Olha ele em oitavo. É surpreendente isso daí também. E aí vamos pra briga Max Bottas e peripécias do senhor Lewis Hamilton na pista pra gente fechar o vídeo? Vamos Eu, pro final da corrida, né? Que foi a parte mais emocionante. eu vou falar do Max e do Bottas e você pode fechar lógico, comenta, eu também vou querer comentar do Lewis, mas eu vou abrir o do Max
e comentar e você abre do Lewis as peripécias que o Lewis fez, tá bom? Pode ser? Fechado. Valtteri Bottas colou no Max Verstappen e no final, quantas voltas faltavam? Não faço a menor ideia quantas voltas faltavam. Quando ele encostou no Max, É, ele faltavam umas encostou no 10. final, na metade. Não, quando ele encostou mesmo, que começou a abrir asa ali, foi na metade da penúltima volta. Não, mas ele. É, tudo bem, perdão. É, sim, mas o que eu digo encostando é assim: ele tá chegando, a gente tá vendo volta a volta, o tempo assim, ó. E aí, a gente tava prestando Ah, atenção, sim, né? exatamente, O exatamente. tempo Isso. caindo, e no final da corrida não acontece isso. No final da corrida, os pilotos estão tentando manter as suas posições, e quem tá muito perto que vai arriscar alguma coisa, eles não querem vacilar pra perder ponto, né? E aí, o que que acontece? Todo mundo falando de Lewis, e aí o Caio vai falar dos 26 segundos e o caramba, e o cara querendo ser o astro. O Valtteri Bottas, pá, 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 pá. É por isso que eu digo, ninguém fala do Valtteri Bottas, mas o Valtteri Bottas foi segundo lugar em 2019, em 2018 também. Chegou, aí eu falei, nossa, o Max Verstappen vai rodar. E o Verstappen não tirando mais nada do carro, ele não tinha mais o que fazer, não tinha mais. E pá, 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 pá. E aí ele abre a asa no finalzinho, na penúltima volta. Aí eu falei, é agora. E o Max, que já tinha batido no café com leite da corrida, não era nem café com leite, não tinha nem corrida, que devia estar com a cabeça na lua, segura, segura e acaba na frente do Bottas e o Bottas com o carro para estar quanto tempo na frente? Muito mais tempo na frente do Max naquela situação. O Max segurou na qualidade, o carro dele já tinha dado tudo que tinha para dar, foi aqui, ó, no braço. Pode fazer suas considerações. É só lembrar que o Bottas, aí é um ponto que a gente acabou não comentando, tá? Uhum. O Bottas largou muito mal. E a gente não sabe se foi um problema do carro Muito que bem. engasgou, porque ele não patinou, o carro parece que perdeu potência, foi uma coisa, assim, não deu para entender. E ele largou de segunda marcha, não de primeira. Isso que eu ia Então, comentar, os caras falaram na transmissão a pista que. estava molhada. É, Uhum. exatamente, a pista estava molhada. Então, acontece, às vezes, até no próprio jogo, quando você tem um carro com muito torque aqui no simulador, você larga de segunda para que isso não faça o carro patinar, mas a gente não sabe se isso foi proposital e aí acabou fazendo o carro perder um pouco de potência a mais ou alguma outra situação, ou Uhum. se ele por acaso errou na configuração e colocou segunda, não tem como saber. Aí só vai ficar na Mas especulação. isso fez ele cair para sétimo na largada. Então, isso foi um tempo que o Hamilton já começou a abrir muito. Acho que ele abriu 2 segundos em 2 voltas, assim, uma coisa bem tranquila. É, e aí o Bottas ficou para trás e depois ele teve que vir recuperando. Então, se não fosse a situação, muito provavelmente o Verstappen não teria chegado na segunda colocação. Mas foi incrível. Incrível porque ele fez só uma parada, diferente do que fez o Bottas. Uhum. Então o Bottas, quando chegou no final, o Verstappen não tinha mais pneu. Ele estava com o pneu no limite do limite. E o Bottas estava com um pneu muito mais novo. Com um Uhum. carro que é muito melhor, como a gente sabe. Realmente incrível. Apesar de ter sido pouco tempo que ele teve que segurar ali, foi impressionante. É pouco tempo a gente vendo, né? Mas os caras deviam estar na orelha do Max assim, ô, acelera aí que o cara tá chegando. Aí o Max assim, aham, aham, tô sabendo. É, acelera aí que o cara tá. Mais um segundo, menos um segundo, né? Menos. Aham, aham. Ó, deixa eu só falar um negócio. Nos áudios, analisem vocês, eu acho. Os áudios do Max Verstappen tem uma voz horrível. Vê se ele não parece o Voldemort falando. Ele fica assim. Não parece o Voldemort, cara? Presta atenção na próxima corrida. É isso aí. Vai lá, Caio. Não, acho que foi só esse ponto. Se ele tirou muito do aquele carro, é infinitamente, cara, assim, impossível dele conseguir é, ter um desempenho parecido com o carro da Mercedes. Uhum. A gente sabe que na Red Bull Ring é uma pista única, a característica da pista é muito única, então ele em certos momentos consegue competir ali no mesmo nível ou no nível um pouco mais próximo que a Mercedes, isso já vem de outros anos também, tanto Uhum. que ganhou ano passado, né, muito bem. Agora,
Em outras pistas, essa que é uma pista que você tem muita curva, não é tanta reta, é muita curva, o carro da Mercedes é infinitamente superior. Uhum. E ele conseguir segurar e manter ali e não tomar uma volta do Hamilton é impressionante. Uhum. Não, eu tô falando por uma experiência minha, tá? Eu tô tentando dominar a Hungaroring pra fazer uma volta com vocês. Uma volta não, eu tô tentando fazer uma corrida. Mas é uma pista extremamente complexa. Não tem marchas certas. Cada carro que você pega é uma curva, é uma velocidade, é uma tocada diferente e não é uma pista rápida. Então você tá sempre aqui, ó, segurando o carro para não deixar ele patinar, ABS, controle de tração no seu pé. É extremamente complexa. Imagina, e eu correndo no seco. Imagina um monte de outros carros, você com medo de quebrar o carro e ainda com a pista molhada, você não sabe muito bem como é que tá a situação. Eu sinceramente acho é uma pista realmente de muito próxima da dificuldade de Mônaco. É que Mônaco é para mim a mais difícil de longe, assim, né? Vamos falar do Lewis, quer começar? Cara, Nossa, a expressão é sensacional. não, o cara tem um carro que ele meteu uma volta até no quinto colocado, assim, é um carro que sobra e não sobra por pouco. Uhum. Assim, sobra por muito e ele é muito consistente. Então, assim, tem o seu mérito também. Ele é incrivelmente consistente. Ele colocou muito tempo na classificação, Uhum. nas outras, inclusive na passada na chuva, que foi aquela coisa inacreditável, um segundo, 1,2 pro segundo colocado. Hum. Então, assim, é uma combinação que não tem muito segredo, cara. É, de novo, campeão, legal, parabéns. Tá, o cara não tá empolgado pra falar do Hamilton, mas eu vou falar. Não tô, cara, o cara vai ganhar, pô, tem duas corridas, já sabia que o cara ia ganhar. Pô, Só faz 6 anos só. não, ele tá. O cara ganha tudo, o cara é um monstro. Tudo bem, ele tá com equipamento, mas é o que o Caio falou: consistência é da personalidade, é da técnica, não é do carro. Você pode ter um carro Sim. maravilhoso e não ser consistente, entendeu? Eu quero só mencionar uma coisa que eu esqueci de falar da Ferrari, em especial do Leclerc. O Leclerc, eu realmente acho que ele tomou um come muito grande da Ferrari e aí talvez o Vettel tenha aproveitado para se destacar nessa corrida, porque você nota que eles fizeram uma burrada muito grande no GP da Estíria, que o Leclerc voou no Vettel e ele saiu manso e o Vettel agiu como um lord e falou: não, tamo aí semana que vem. E aí o que acontece? Se você for ver nas disputas que teve, inclusive quando o álbum foi pra cima do Leclerc e o Leclerc reclamando: olha, meu carro tá zoado, a estratégia é ruim, o que aconteceu? Ele não. Ele dividiu certinho as curvas, ele não tentou sacanear, ele não tentou dividir, ele não tentou nenhuma molecagem. Eu acho que ele realmente tava com o pé atrás de fazer alguma bobagem, ó, e perder a cabeça ali no meio, entendeu? Era o meu ponto. Agora fala, você quer apontar alguma coisa sobre isso? Que você sentiu? Não, eu já tinha comentado no outro vídeo, ele mesmo assumiu a culpa, né? Uhum. Então, ele sabia que ele estava errado, e eu acho que isso foi até mais importante do que talvez uma bronca da Ferrari. Uhum. Ele ter a consciência, ele falou, cara, eu estraguei a minha corrida e a do meu companheiro. Não vale a pena, por conta de uma posição, bater e perder a corrida inteira. Isso é uma coisa que você precisa de experiência, tá? Lembrando, ele tem 19 anos, acho, ou fez 20 anos agora, Eu ele é acho que ele tem muito 20, novo. eu acho que ele tem 20 ou 22, 20 ou 22, não sei. Não, acho que é 20. Ele é bem jovem. Vai procurar? Já O, tô olhando agora. vai lá. Não, ele tem 22 anos. 22, Tem né? 22 anos, mas é o terceiro ano dele de Fórmula 1, né? Uhum, Ainda assim, 22 anos, ele é um piloto muito novo. uhum. Então, ele fez bobagem, assim como o Max fez muito no começo na Red Bull também. Que Era ele, muito cabeça assim, esquentada, saía pra brigar, né? exatamente. Então, eu acho que isso pode favorecer o Leclerc se ele entender isso. Falou, cara, não adianta acabar com a minha corrida batendo no carro. Pode ser um ponto importante para o avanço dele enquanto piloto, né? Na Ferrari ou em outra equipe futuramente, mas dele pessoalmente enquanto piloto. Eu não sei muito bem como é que funciona para ascender no automobilismo de alta performance, como que é o percurso hoje. Antigamente o cara capinava desde muito moleque. O Hamilton capinou bastante. Mas parece que essa molecada já é inserida no circuito e já tem os privilégios. E aí o que eu sinto é uma falta de amor à carreira. A gente não pode esquecer que, como muito bem mencionado pelo Alexandre Gossen ontem,
o Senna, com perdão se eu estiver falando data errada, mas eu tô bem certo do que eu tô falando. O Senna iniciou na Fórmula 1 com 24 anos. E esses moleques com 19, 17, teve um com 17, acho que foi o Verstappen que começou com 17. Verstappen. E não começou em qualquer equipe, não, cara. E aí O você. Hamilton também, quando começou na McLaren, também ele entrou, estreou na Fórmula 1 pela McLaren que já era campeã. Não é o Pois, carro de hoje, né? sim, muito bem pontuado. E parece que eles não dão amor à carreira, do tipo, parece que foi tão fácil chegar lá, que eu não vou, eu podia fazer uma analogia aqui, mas eu vou deixar de canto. Mas assim, foi tão fácil chegar lá que eles não ligam muito de fazer uma bobagem aqui e ali e manchar a carreira, porque pra eles tô aqui, eu sou bom mesmo e tal. E na verdade, se você lutou muito pra chegar onde você tá, você vai pensar 10 vezes antes de fazer uma bobagem, porque não vão lembrar de todos os seus títulos, mas pode acreditar que quando você der uma abraçada muito feia, como você pode procurar, a gente tem diversos, Brambila, Maldonado, os caras que eram muito bração, a gente só lembra disso, a gente não lembra dos grandes feitos desse cara. E aí falta um pouco o Leclerc fez essa bobagem na semana passada e foi uma desculpa, foi uma bobagem sem perdão, assim. Um cara numa equipe que é a Ferrari, que foi dada a oportunidade para ele fazer, ele tira o carro e ele faz na próxima curva a ultrapassagem. Ele não precisava fazer isso, ainda não. E ainda bem, eu acredito, eu sei que ainda bem que foi com o Vettel. Se fosse com outro, ninguém ia falar nada e ele ia passar sem perceber. Eu acho que ele sentiu a bronca, ele teve a consciência, como muito bem o Caio falou, e ele mesmo já muito lá atrás falava, eu sou o meu maior crítico, espero que realmente sirva para ele crescer. Ele tem uma carreira inteira pela frente, se ele continuar pilotando assim, não vai muito longe não. Ele vai perder as asinhas dele muito rápido, porque para entrar na Ferrari, mesmo com a Ferrari no estado que ela tá, é todo mundo ali, tá? Ninguém vai abrir mão disso daí, pergunta para qualquer um ali. E aí o Hamilton, que o Caio falou, é assim, eu acredito que o Hamilton, primeiro, ninguém ia parar o Hamilton nessa corrida, porque ele queria igualar a marca do Schumacher, e ele igualou primeiro, ele tá com 90 poles, um número absurdo, ele fez a 8ª pole seguida nessa pista, e ele fez a 7ª vitória consecutiva, ou ao total da carreira, na mesma pista que era também o recorde do Schumacher. O cara foi lá e na última volta, ele quebrou o recorde da pista. Precisa falar mais alguma coisa? Aí você pode até falar que o cara tem um carro e tudo mais. E a cabeça pra fazer isso? O cara já ganhou tanto. Pra que o cara foi até o limite? Ele simplesmente ninguém falou pra ele: olha, você não vai conseguir, acho que não vai dar. Não, ele virou e falou assim: eu vou fazer barba, cabelo e bigode. E foi pra cima. Quer comentar alguma Ele. coisa? Não, só que ele não fez só barba, cabelo e bigode, ele fez um spa, né? O cara pegou, fez a sobrancelha, o pezinho, cara, uma massagem, porque pelo amor de Deus, ele foi o piloto mais rápido da classificação, bateu o recorde extra-oficial na classificação, ganhou, largou na pole, ganhou a corrida e bateu o recorde da pista na corrida também, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu queria pontuar ontem na conversa com o Alexandre e eu não pontuei, o que vale de recorde da pista é o que se faz na corrida, tá? Qualificação não vale como volta. Se você for olhar, a volta dele na qualificação foi 1,13. É 1,13,4. isso aí. E aí, na corrida, ele fez quanto? 1,16,6. Que o Isso aí. recorde era 1,17,3. Era um negócio assim. Eu não sei. Ele baixou pra 1,16,6. É muito rápido. É muito rápido. Eu vou te falar que no videogame eu faço um pouquinho mais rápido que isso, mas na corrida não. Na qualificação nem perto de 1,13. Eu fico no 1,15, 1,15 mais ou menos. O cara é muito bom, o cara é muito bom e eu acho que ele podia ser um pouco mais humilde e não passar os amiguinhos, ele deu 2 voltas no Latifi. Não, o Latifi chegou, ele deu Nossa! 5 voltas no Não, Latifi. o Latifi... Eu tinha visto 2, eu vi 2 na TV. Agora eu olhei aqui no calendário, 5 voltas. O Latifi ainda tava correndo o GP da Estíria quando começou a GP da Hungria. Por isso que ele tá 5 voltas atrasado, desculpa, é repetente. Mas ele deu uma volta em todos os amiguinhos, até o Sebastian Vettel, como muito bem pontuou o Caio. Vamos finalizar.
Volta mais rápida, Lewis Hamilton, 1:16, 627. O pit stop mais rápido a gente teve com a Red Bull, 2,04. Quando eu tenho que falar um negócio da volta mais rápida. A minha esposa, quando ela viu, ela não acompanhava muito, agora ela tá acompanhando mais comigo. E ela falou: Nossa, esses caras estão com o pneu muito rápido, né? Não é muito rápido, não existe essa troca de pneu que os caras fazem. Não, simplesmente não existe. Se um dia estourar o seu pneu você fizer em menos de 15 minutos, eu acho que nem 15 minutos você consegue até subir, guardar, levantar, não faz. E o piloto do dia, Max Verstappen. Eu acho que a galera se comoveu porque ele deu aquela barbeirada. Foi uma barbeirada? Foi uma barbeirada e ele se recuperou e segurou o Valtteri Bottas no final. E aí é isso. Você quer considerar alguma coisa? A gente pode partir para a finalização. Não, o Verstappen, além dessa barbeirada, acho que teve de fato o que a gente já falou, que foi o quanto ele conseguiu guiar esse carro tão inferior à Mercedes e principalmente chegar na frente do Bottas. Acho que foi por isso, para mim, assim, em termos de qualidade, em termos de consistência, em termos de tudo, o Hamilton estava na frente, mas considerando que qual dificuldade que ele teve e que isso já não é novidade nenhuma, a galera acabou dando essa vitória, esse título de piloto do dia para o Max e eu acho que foi merecido. Assim, além do questão psicológica, os caras arrumaram o carro dele na pista. Eu não sei se ele tinha a mesma quantidade de asa que ele tinha antes, porque estava tudo quebrado a asa, você não tinha como saber se estava na mesma regulagem ou não, porque o carro inevitavelmente perde um pouco de pressão aerodinâmica, perde um acerto que ele estava já com o carro acertado na suspensão que ele fez a classificação, No ele precisa detalhe, mexer. né? O detalhe. É. Então, ele chegar em segundo, largando de sétimo com o carro avariado, realmente, para mim, ele mereceu. Eu concordo com esse voto da galera. O Max Verstappen ele realmente foi surpreendente. Aí eu até vou pontuar. Infelizmente a McLaren em nono e o McLaren nono não, a McLaren do Sainz em nono e a McLaren do Norris em 13º, muito triste, tá? Porque eu gosto do Sainz, para mim é indiferente, eu quero ver ele na Ferrari, mas o Lando Norris é um cara espetacular, ainda mais com um terceiro lugar na primeira corrida. E a gente teve Pérez em sétimo, que pra mim incompatível, tá? Ele deveria estar na frente da Ferrari. Quando a gente ia dizer isso, né? A Racing Point devia ter terminado na frente da Ferrari. Em 2020 é assim a realidade. E o Vettel, uma situação privilegiada aí, ele se demonstrou muito superior e sexto lugar. E a gente tem uma diferença entre Max Verstappen e Alexander Albon, né? Muito pequena. Eu gostei. Não foi tão dispare, muito em consideração a dificuldade da corrida. E o Albon foi o primeiro piloto não passado pelo Hamilton duas vezes, ou sei lá, tomar uma volta do Hamilton, que também é um mérito, foi um mérito nessa corrida. Eu acho que eu não tenho absolutamente mais nada. A gente vai sempre lembrando, sempre que eu termino. O Pierre Gasly que fumou o carro dele e ele teve que parar. Mas aí de Ele vinha resto. muito bem nas últimas corridas, né? Para É. mim, uma das grandes sensações, assim, em termos de classificação, em termos de ritmo de corrida, a AlphaTauri não tem um carro bom. Apesar de ser lindo, eu acho Lindo, realmente o carro lindo. da AlphaTauri ele parece rápido o tempo inteiro. Assim, qualquer imagem ele parece muito rápido, Com o mas spray da é ruim. água. É, Nossa, é mas é maravilhoso. ruim, né? Então, Não é um em ritmo desfile de de moda. corrida, é, e mas ele vinha muito bem. Acho que ele se recuperou muito bem do que aconteceu no ano passado e tá mostrando um bom serviço. Estou surpreendido por enquanto com o Gasly, Ó, realmente. quero mostrar pro pessoal aqui pra falar do que eu estou falando, que nós estamos falando. Olha esse carro, tá aparecendo? Não vai ficar Não dá pra ver, não dá pra ver. Agora deu. Aí, agora sim. Olha, com spray de água no fundo. Olha esse carro, é maravilhoso, não é? Nossa, é muito lindo. Bom, É, gente, o a Pierre cerveja Gasly. acabou. Acabou. A minha cerveja também acabou. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. O problema só uma coisa, a última coisa, o PR Gasly, o problema é que ele não é consistente, como a gente falou que o Hamilton é. Ele brilha e apaga e é por isso que ele vai e volta da Red Bull, né? E, bom, e é isso aí. Caião, faça suas considerações porque, ó, a sua acabou mesmo? Acabou. Acabou? Vai que a minha vai acabar quando eu estiver terminando. Olha, o Caio tá de canecão hoje também. Tá de canecão, Caio? Daí? Bate aqui, ó. Faz um tintim aqui, ó. Acompanhando. Faz um tintim aqui, ó.
Pra que lado que é? Aê! Aê, Titi, caralho! Ô, aqui, ó, vou até beber pra não dar azar. Vai lá, termina aí. Não, obrigado, acho que mais uma vez aqui pela oportunidade, pelo vídeo. Ah, de novo, a gente está tentando sempre evoluir, sempre trazer uma coisa melhor, bacana. Deem feedback, por favor. A gente precisa saber se o tempo tá bom, se tá muito longo, se tá muito curto, se tá muito chato, se tá legal, se tá confuso. Enfim, se é melhor trazer o resultado primeiro, depois. A gente bate um papo como a gente já fazia antes aqui, eu e o Lucas. Isso é uma coisa muito tranquila, muito comum aqui pra gente. A gente está trazendo essa mesma experiência que a gente tem aqui para vocês. Então, por favor, deem feedback que é importante para a gente evoluir. Ainda é muito recente, mas com o tempo vai ficar bem bacana e vai ficar num formato muito legal aqui para todo mundo. Valeu. É isso aí, o Caio já se despediu. Eu agradeço e eu assino embaixo do que ele falou. De preferência, comentem nos vídeos, mas se eu sei que bastante gente assiste e não comenta e vem comentar direto pra gente, principalmente pra mim. Sobre a parcial dos vídeos, né? O que achou e comentou. Continuem fazendo isso daí, tá sendo um bom feedback. E mais, né? Se gostou, não gostou, tá no tempo bom, não tá, tá instrutivo, não tá, tá longo, não tá, resultado primeiro, não é, assim como ele disse. Eu quero agradecer mais uma vez o Alexandre Gossen pela participação de ontem. Foi o vídeo meteórico e mais visualizado do canal até agora em menos tempo. Ele teve um recorde de visualizações em um dia, o que os nossos outros vídeos não teve. E eu acredito que vai trazer muito mais público para cá, porque é um canal, apesar de não ter todo o aparato de uma televisão, de um canal que tem muito dinheiro, né? A gente é muito sério aqui, a gente tá rodeado de pessoas muito competentes e eu e o Caio mesmo a gente não faz só por amor, a gente faz porque a gente leva muito a sério e as informações que a gente tá trazendo para vocês é com muita responsabilidade, mas com tom leve e de diversão, né? Lógico. Fora isso, agradecer a presença do Caio, a gente vai voltar conversando sobre a presença do Caio na Fórmula ZGT essa semana passada, né? Que ele correu em Laguna Seca, foi bem legal. Se você não assistiu os outros vídeos, assista. A competição do Caio tá sensacional. Iniciação da carreira do Caio no Gran Turismo profissional, profissional, né? Tá no início aí, tá sendo bem legal. Bom, gente, muito obrigado. Ó, vou terminar aqui, ó. Só um último recado. Só lembrando, semana que vem não tem corrida, hein? Próximo fim de semana, dia 26, não tem prova. GP da Inglaterra na outra semana. Então a gente volta daqui a 15 dias com um vídeo novo também. Exatamente. Na verdade, eu não sei como é que eu vou fazer, se o Caio vai querer participar. Tava pensando em fazer uma reunião de pauta extra, se a gente pode fazer um resumão das 3 corridas. Acabei nem falando. A posição foi até bom. Nossa, foi até bom o Caio falar. Vamos falar do como tá o resultado agora da competição? Pode ser, antes da gente encerrar o vídeo? Acha pertinente? Pode ser, vamos fechar. Vamos lá fechar. Quer falar o resultado? Porque aí volta pra mim e eu fecho o vídeo. Eu não tô com o resultado aqui agora, acabei de tirar, desculpa, eu tava vendo a Imagina, eu falo. próxima corrida aqui. Se tiver com ele na mão aí, você já pode tocar. Eu tô com ele aqui na mão, se você conseguir abrir para continuar. Olha, o Lewis Hamilton com 63 pontos, Bottas com 58, o Hamilton passa a Bottas e ainda faz um pontinho a mais da volta mais rápida. O Max Verstappen agora em terceiro, com 33, o Lando Norris ainda em quarto não, segura uma boa posição e está em quarto lugar, Alexander Albon com 22, Sérgio Pérez com 22, Leclerc com 18, surpreendente o Leclerc com 18, né? Apesar dele ter chegado em segundo lugar, a gente tem que considerar que ele não correu a última corrida, Lance Stroll com 18, Carlos Sainz com 15, Vettel com 9, você abriu aí? Quer falar o resto? Não, mata que eu falo por equipe. Tá bom. Daniel Ricciardo com 8, Pierre Gasly sexto, Esteban Ocon quarto, Giovinazzi com 2, com 1 ponto a gente tem o Kvyat e o Magnussen, e sem pontuar até agora, muito triste, eu gosto muito do Raikkonen, apesar dele ser um cara que não fala absolutamente nada, mas quando ele abre a boca é muito engraçado. 0 pontos, Raikkonen, Latifi, Grosjean e Russell. Vai lá, fala dos construtores. Então, Mercedes primeiro com 121 pontos em 3 corridas, que legal. A Red Bull em segundo, que para mim é o primeiro, com 55 pontos.
A McLaren Renault aqui com 41 pontos na terceira posição. Racing Point em quarto com 40 pontos. Essa briga tá muito boa, um ponto só separando essas equipes. Uhum. Ferrari em quinto com 27. Renault com 12 em sexto. AlphaTauri em sétimo com 7 pontos também. Alfa Romeo em oitavo com 2 pontos. A Haas em nono com 1 ponto. E a Mercedes com 0 por enquanto. Por enquanto, eu acho que. Olha, não sei. Vai que eles pontuam, dá um azar, dá uma zebra, né? Bom, é isso aí, Tá mais- gente. Hã? Esse ano tá mais fácil do que no ano passado. Ah, com certeza. Há muitos anos aí a Williams não tinha nenhuma chance e agora ela tá aparentemente. Não porque ela melhorou, mas é porque as outras equipes, principalmente a Ferrari, é capaz que a Ferrari vai competir com a Williams lá atrás. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês. Agradecer a presença aqui do Caio mais uma vez. A gente faz com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo? Clique no gostei, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da experiência. E aqui você é sempre pole. Valeu, gente, e até mais. Até semana que vem. Acabou a cerveja, é hora de acabar. Valeu, Caião, até mais. Valeu.